Bom dia, terceirão, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam se cuidando, hein? Aqui eu vou, pessoal, para a aula de hoje, eu vou resolver uma das questões que eu passei do dia 6 do 4. Caso você tenha resolvido e já tenha compreendido, ainda assim recomendo a visualização para que vocês consigam resolver qualquer tipo de circuito elétrico, né? Entender os fundamentos básicos para que o seu conhecimento não fique restrito apenas a essa questão, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, pessoal, aqui qual foi a questão? Questão 4. Ela diz: entre os pontos A e B do circuito é aplicada uma DDP de 60 volts. Determine a intensidade de corrente no resistor de 10 ohms e qual é a DDP entre os extremos do resistor de 6 ohms, tá? Então o de 10 ohms está aqui, tá vendo? Enquanto que o de 6 ohms está aqui. O primeiro passo, pessoal, é para encontrar intensidade de corrente em qualquer lugar do circuito. Importante que você entenda o circuito que você está trabalhando. Então é necessário que você determine quem são os nós, tá? Então, o que são nós? Nós são encontros no circuito de ao menos 3 fios, tá? A partir de 3 fios você já tem um nó. Então aqui você tem um ponto C e um ponto D, porque você tem um encontro de 3 fios, tá bom? 3 partes aqui do circuito. Alguns estudantes preferem, isso vai muito a forma de visualizar, a forma de desenvolver o circuito, preferem linearizar o circuito, ou seja, escrever dessa forma. Isso não é necessário, você pode resolver diretamente daqui, tá bom? No entanto, eu vou mostrar essa parte aqui, como eu cheguei nesses desenhos, o que significa esse desenho aqui embaixo também, para quem prefere linearizar. Para quem já consegue trabalhar com o circuito dessa maneira, pode saltar um pouco o vídeo no momento que eu vou começar a resolver as fórmulas, tá? Prosseguindo, aqui você tem o quê? O circuito, para ser linearizado, você precisa pensar nele como um percurso. Então ele começou no ponto A e encontrou uma resistência de 6 ohms. Então tem uma resistência de 6 aqui. Depois ele chegou no ponto C e teve uma divisão, pessoal. Ou seja, ele vai se dividir para a parte de cima, onde ele tem uma resistência de 2, 3 e 5, enquanto que para a parte de baixo ele tem uma resistência de 10 ohms, tá bom? Então tem uma resistência de 10 ohms aqui, ok? Bom, aí o que acontece agora? Depois dessa separação, eles se reencontram no ponto D e ainda existe uma resistência de 4 ohms até chegar no ponto B, certo? Agora, se eu quero saber a corrente, eu preciso entender qual é a resistência equivalente. Nós podemos fazer a resistência equivalente em algumas etapas. A primeira etapa é fazer a resistência equivalente em série, pessoal. Ou seja, a primeira etapa que você vai ter que fazer é entender que aqui você tem 2, 3 e 5. Então, nessa parte de cima que está em série, você pode dizer que ele equivale a uma resistência de 10 ohms. Agora você tem uma resistência de 10 com outra de 10 aqui em paralelo. E como você calcula uma resistência equivalente? Como que você vai conseguir calcular a resistência equivalente em, em paralelo? Bom, na aula anterior eu passei para vocês uma fórmula que é a soma dos inversos. Mas eu notei que em algumas resoluções vocês usaram alguns outros recursos. Então, desde já, parabéns aí para quem teve a iniciativa de também procurar outras alternativas de resolver. Para essa questão, eu vou falar especificamente, pessoal, da forma de resolver um circuito em paralelo, no qual você vai ter duas resistências que estão em paralelo e são iguais. Por exemplo, você tem uma de 10 aqui em cima e uma de 10 aqui embaixo. Então, o que você precisa fazer? Basicamente, você vai precisar colocar 10, que é o valor da resistência individual, dividido pelo número de resistores, que é 2. Então, nesse meio, você tem uma resistência equivalente de 5 ohms. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, o que nós temos aqui até agora é uma resistência equivalente de 5 ohms. Prosseguindo, então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu quero trabalhar com vocês agora uma ideia de continuar com a nossa visualização, né? O que seriam os nossos pontos, tá? Então, não é porque o circuito está ficando cada vez mais simples que os pontos deixam de existir. Por exemplo, estou marcando ali
os pontos A e B, tá? Eles são muito importantes. Você não pode perder essa visualização, tá bom? Então, aqui você tem o ponto A e o ponto B. E você precisa entender que agora o que é o seu circuito? Inicialmente, uma resistência de 6, depois ele tem uma resistência de 5, lembrando que é o resultado dessa parte em paralelo, e por último aqui uma resistência com 4. Então, para calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, o que nós vamos fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai dizer que aqui é a resistência equivalente entre A e B, e vai simplesmente somar 6 mais 5 mais 4, tá? Isso vai dar igual a 15 ohms, certo? 15 ohms, tá bom? Então, pessoal, agora que nós encontramos a resistência equivalente, nós temos condições de descobrir qual é, finalmente, a corrente total. Como que eu calculo a corrente total, pessoal? Eu calculo a corrente total por essa fórmula daqui, tá bom? Essa fórmula daqui, tá? Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, considere isso, que a sua fórmula ela vai desenvolver dessa forma. Você quer saber a corrente? Ótimo. Então, por um rearranjo da fórmula, você sabe que I será igual a DDP, que foi dada, dividido pela resistência, tá bom? Em outras palavras, o que você tem? Sua corrente será igual a 60, dividido por qual é o valor da resistência equivalente? 15, tá? Então, a sua corrente elétrica total, ela será igual a 4, né, pessoal? Ela será igual a 4. Deixa eu esticar um pouco mais isso. Ela será igual a 4. 4A, ou seja, 4 amperes. Mas essa aí é a resposta que a letra A pede? Na verdade, não, tá? É importante vocês perceberem, pessoal, que isso daqui é a corrente total, tá? Esse camarada daqui, ele se refere à corrente total, mas não é a corrente total que vai passar ali, tá bom? Ali vai passar parte da corrente. Mas aí vem a reflexão para vocês, que é preciso que vocês entendam, né? Deixa eu só colocar aqui que isso é a corrente total, tá bom? Pronto. Aí vem a reflexão para que vocês entendam. Se a resistência para a parte de cima é 10 ohms e a de baixo é 10 ohms também, por uma questão lógica e física, a mesma corrente que passa no resistor de 10, que está embaixo, é a que vai passar dos resistores que estão em cima, tá bom? Porque eles também somam 10. E como eles são iguais, eu simplesmente vou dividir a corrente pela metade, tá bom? Então, a corrente I aqui passa no resistor de 10, né? Que eu vou chamar de 10 e 10 ohms. E 10 ohms, tá? Como que vai ser? Você vai simplesmente pegar o 10, ou melhor, a corrente 4, né, que é a total, dividir por 2. Então, a corrente, ela é 2 amperes, tá? Essa é a corrente que passa aqui, tá bom? A corrente que passa no resistor de 10 amperes, tá? O resistor de 10 ohms, perdão. É a corrente de 2 amperes. Tudo bem? Então, com isso, a gente resolve a nossa letra A, né? Agora vamos resolver a nossa letra B, que é mais simples ainda. Bom, pessoal, então vamos lá para a letra B. Vamos continuar aqui. Como que funciona isso, então? Ele diz, qual é a DDP entre os extremos do resistor de 6 ohms? Então, eu insisti muito nisso em nossas aulas presenciais. O que ocorre aqui no circuito é que cada resistor ele vai ter um decaimento de potencial. E não seria diferente no primeiro resistor, tá? Que está aqui, ó. Ele está nessa parte aqui, certo? Ele está nessa parte aqui, tá bom? Então, eu vou aplicar a fórmula U igual a R vezes I, novamente, né? Nenhum mistério com isso. Mas o que eu tenho que fazer, basicamente, pessoal, é modificar um pouco os dados, né? O que entender
Qual é a situação? Eu quero saber qual é a DDP, não é? Eu quero saber qual é a DDP. E por isso eu não preciso modificar minha fórmula para encontrar correntes, tá bom? Não preciso modificar minha fórmula para isso. Então, o que vai acontecer aqui? A DDP é simplesmente igual a U igual a R vezes I, mas o que você precisa entender é que dessa vez a resistência é de 6. Agora, afinal de contas, qual vai ser a corrente utilizada? A corrente que nós encontramos na letra A ou a corrente total? Na verdade, pessoal, é a corrente total, né? Porque a corrente elétrica que passa aqui nos 6 ohms é uma corrente antes da divisão. Então, eu vou colocar que a corrente aqui é 4, ou seja, a minha DDP, ela é uma DDP de 24 ohms, certo? É uma DDP de 24 ohms, tudo bem? Então, gente, baseado nessa resolução, eu espero que vocês tenham entendido. Eu utilizei ferramentas simples aqui para gravação, mais simples ainda para digitar. Isso muitos vão identificar que é simplesmente o Paint, pessoal, do Windows, mas eu quis fazer de uma forma mais simples possível para que vocês pudessem entender, né? Então aqui 24 volts, né? Não confundir as unidades aqui, 24V. Então, nossa resposta aqui, ela será a resposta de 24 volts, tá? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas sobre essa resolução podem me procurar na plataforma. E para essa semana eu não devo passar atividade para vocês, tá? O que eu vou fazer simplesmente é acompanhar o desenvolvimento do laboratório de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, continuem se